Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai retratar aí sobre as estações do ano. E eu já vou avisar para vocês que ele é um assunto um pouquinho complicado, mas é tudo questão de lógica mesmo, da gente tentar entender. E eu vou deixar também outros vídeos do YouTube para que vocês possam ter um reforço a mais, tá? Mas aí eu vou colocar minha aula aqui, vocês vão assistir, depois vocês assistam os vídeos do YouTube, e aí vocês vão conseguir associar melhor o assunto. Então, hoje a gente vai falar de estação do ano, mas a gente vai falar só um pedaço, tá? E na outra aula gravada, eu vou postar o outro pedaço que vai faltar desse tópico aqui das estações. Bom, vamos tentar fazer uma analogia voltada aí para uma folha de papel em branco, né? Aqui nós temos aí, ó, uma folha de papel em branco, tá? E aqui a gente tem uma lanterna. A folha de papel, ela fica, na verdade, sendo representada aí como se fosse o planeta Terra. E a lanterna, né, a luz, na verdade, da lanterna seria o Sol. Então, se você fizer uma experiência mais ou menos assim, você vai perceber essa diferença. Então, quando você aproxima aí a lanterna, né, do papel e você ilumina, você percebe que a intensidade de luz ela varia nesse papel, tá? A intensidade de luz ela não vai ser a mesma. A mesma coisa quando você pega a lanterna, aponta para a parede, por exemplo, você percebe que a luz ela se espalha de uma forma diferenciada. Ou seja, nas bordas da folha, você percebe que a intensidade de luz é menor. E a intensidade de luz no centro é maior, tá? Então, eu comparo isso com a nossa aula que a gente vai ter hoje, para a gente poder tentar entender a situação, né? Mas aí, o que tem a ver uma folha de papel que a senhora está usando aí para explicar as estações do ano? Então, as estações do ano, elas dependem, gente, da intensidade da luz, ou seja, da incidência também de luz na Terra. E é o que a gente vai ver agora. Então, a quantidade de luz que chega à Terra não é a mesma em todos os pontos. Então, vocês têm que entender. Deixa eu mudar aqui para a canetinha, rapidinho. Então, o Sol ele está mais ou menos aqui, né? Nessa posição, e os raios solares eles incidem nessa direção aqui. Só que o que vocês têm que entender? Que a intensidade de luz do Sol que chega aqui não é a mesma que chega aqui e que chega aqui nesse ponto. É diferente. Mas é diferente por quê? É justamente diferente a intensidade de luz no nosso planeta por causa da forma esférica do planeta, tá? Então vai haver essa diferenciação. A mesma coisa comparando com a folha de papel, né? E da lanterna lá que eu comparei ainda agora. E não é só a questão do planeta ser redondinho que também vai determinar isso, tá? Outra coisa também vai determinar, eu vou explicar para vocês também mais na frente. Ó, é esse ponto principal que determina aí a questão das estações do ano, que é uma coisa que a gente vai incrementar mais na frente. Então, o que vocês têm que entender aqui? O eixo imaginário da Terra é inclinado. Então, você percebe que aqui está nosso planeta. E o nosso planeta, ele é inclinado. Ele gira aí, ó, de uma forma inclinada. Ele gira no movimento de rotação de forma inclinada e ele gira também no sentido de translação de uma forma inclinada, tá? E é essa inclinação que faz com que, na verdade, ocorra intensidade de raios solares em determinados lugares e intensidade de raios solares em outros lugares. Menos intensidade ou mais, isso vai depender do movimento de translação em que esse planeta se encontra, tá? Isso é uma coisa que a gente vai determinar
já aí mais na frente. Então, eu vou ler esse textinho aí por último. Então, por causa dessa inclinação, cada hemisfério do globo terrestre fica alternadamente mais exposto ao Sol durante uma parte do ano. Então, se a gente for analisar essa imagem aqui, qual polo está recebendo mais intensidade de luz? O polo que está recebendo mais intensidade de luz é esse, né? E o que está recebendo menos é esse aqui, tá? Então, a intensidade de luz ela é maior aqui do que aqui, tá? Então, isso vai depender também da questão de onde o planeta se localiza, tá? Isso é uma coisa que a gente vai retratar aqui, ó, nesse slide. Ó, você percebe aí, deixa eu focar aqui nessa figurinha de cima. Então, o Sol tá aqui, né? E aqui a gente tem a órbita do planeta Terra. E conforme o planeta Terra ele vai girando em torno do Sol, ocorre aí uma diferenciação de intensidade de raios solares. Por exemplo, eu vou riscar aqui, gente, o slide, mas é para vocês entenderem, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Deixa eu voltar aí o desenho. Ó, aqui está recebendo uma intensidade de luz maior e já muda, né? Ambos os hemisférios recebem luz solar de forma igual. Depois, o Polo Norte recebe uma intensidade de luz maior e o Polo Sul recebe menos. Então, isso é uma coisa que fica alternando. Durante quanto tempo essa alternação fica rodando aí, né? Essa alternação, ela na verdade, fica mudando durante os 365 dias e as 6 horas, durante um ano, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que ter em mente. Então, veja que os dias e as noites não têm a mesma duração ao longo do ano, por causa da inclinação. Essa questão dos dias e as noites, a gente vai retratar quando a gente for falar de equinócio e solstício, tá? Não se preocupem que na próxima aula gravada a gente vai falar sobre isso. Então, ao longo do ano, por causa da inclinação. E aí, a nossa inclinação aí no nosso planeta é de 23,5 graus, tá? Por causa dessa inclinaçãozinha bem aqui, ó, né? Que gera aqui essa questão do polo norte e sul, ok? Então, aqui também, ó. Então, aqui nós temos, né, uma localização de uma pessoinha bem aqui, ó. E na verdade, quando os raios solares eles incidem, né? Eles estão incidindo mais aqui no Polo Sul, ó, você pode perceber. Ou seja, né? Aqui no Polo Norte é inverno e aqui está recebendo uma intensidade de luz maior, porque esse eixozinho aqui, ó, né? Tá recebendo aí uma intensidade de luz solar bem maior, ok? Mas aí, quando a Terra vai girando em torno do Sol para outro processo de órbita aqui, né, no movimento de translação, a pessoa que estava bem aqui, ela vai dar um giro e vai parar bem aqui, ó. Olha onde a pessoinha tá, né? Justamente porque o eixo do nosso planeta é inclinado. Então, se não fosse por causa desses 23,5, não teria muita diferença. Isso é uma coisa também que eu vou citar no último slide dessa aula, ok? Então, o que que acontece? Essa pessoinha aqui já não tá mais aqui onde estava recebendo menos. Ela tá bem aqui no meio, onde ela tá recebendo uma grande concentração de raios solares, tá? E aí, o Polo Sul, querendo ou não, né, está aqui, na verdade, recebendo uma baixa intensidade de raios solares. E aí, o Polo Norte recebe bem mais, porque está começando a ficar um pouco mais inclinado aqui
em direção aos raios solares. Então, tudo isso, gente, depende por causa dessa inclinação também, não só porque o nosso planeta é redondo, né? Ou seja, tem a forma esférica, uma forma de bola. Então, observe também que nos lugares próximos à linha do Equador, aqui no meio, ó, você pode perceber aí que no movimento de translação, você pode prestar atenção que aqui no meio não muda nada. A intensidade de raios solares vai ser praticamente a mesma. Então, a linha do Equador, ela é essa aqui, né? É porque como fica se mexendo, eu não consigo apontar, mas ela é essa aqui, ó. Vou apontar agora. Aqui, ó. Tá? E aí você percebe que quanto mais próximo da linha do Equador, não há tanta diferença de radiação solar. Ó, o Sol ele fica praticamente só jogando ali, entre aspas, tá, gente? Jogando a luz o tempo todo nessa parte central do nosso planeta, certo? Então não muda muito com relação às variações climáticas de quem está localizado aqui. Por isso que as variações climáticas aqui em Manaus não mudam muito, tá? Não muda justamente por causa disso, porque a gente sempre está recebendo uma intensidade de luz solar praticamente igual durante todo o ano. Mas aqui sim, nos polos vai ter uma alteração diferenciada. Então, nos polos, ao contrário, durante a metade da órbita da Terra, o Polo Norte recebe muito mais calor, isso eu já expliquei, né? Aqui a gente percebe que o Polo Norte ele está recebendo mais calor e o Polo Sul não. Depois essa proporção muda, tá? Ó, aqui no caso, o Polo Norte recebe menos intensidade de luz e o Polo Sul recebe mais. Então, chega um momento também, ó, que tem um momento da órbita que é mais ou menos aqui, ó, e mais ou menos aqui, né? Pode prestar atenção no esqueminha, ó, que fica igual. Ó, os polos eles recebem intensidade igual. Ó, vai chegar lá nesse ponto aqui, ó. Ó, como fica igual, ó. Tá? Tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte ficam com intensidades de luz solares iguais. Aqui também, quando chega bem aqui, ó, fica quase igual, só que ele passou direto aqui na animação. Então, você percebe tudo isso devido a esse processo aí de inclinação do nosso planeta, tá? No Brasil, essa variação relativa dos dias e as noites é fácil de perceber nas regiões sul do Brasil. Essa questão aqui, gente, a gente vai discutir em equinócio e solstício, tá? A gente não vai discutir agora porque equinócio e solstício já é uma outra questão que a gente vai trabalhar de uma forma melhor, para vocês também não encherem muito a cabeça de vocês de assunto. Então, nos lugares onde fica aqui a linha do Equador, já falei, a variação de intensidade de raios solares é pequena. Varia, mas é pequena, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um simulador. É praticamente igual às que eu mostrei, mas é só para vocês se interarem melhor com o assunto. Inclusive, eu vou botar o link desse simulador para vocês mexerem, para vocês tentarem entender melhor como funciona, tá? Então, olha só o que acontece. Ó, bem aqui nós temos o Sol, aqui a órbita, né, da nossa Terra aqui. E aí, o que acontece, tá? Aqui do lado, nós temos aqui um bonequinho, né, exemplificando como se você tivesse localizado aqui nesse continente. Essas setinhas aqui, elas representam os raios solares. E aqui é como se fosse no solo, tá? Como se os raios solares estivessem incidindo aqui no solo. E aqui é o norte e aqui é o sul. Polo norte e polo sul, tá? E deixa eu ver o que mais. Aqui são os meses, ó. É o ano todo, né? Vamos iniciar aqui, bem aqui. Aqui no final de janeiro, tá? Aí, ó, se eu for mexer aqui, ó, você percebe, ó, a mudança lá dos raios solares lá do lado direito, ó, tá?
Então, como aqui é ruim de mexer, porque escapa muito o mouse, eu vou mexer por aqui, ok? Ó, em fevereiro, aqui mais ou menos, você recebe que em março, na metade de março, né, você percebe aí que os polos, eles ficam com a mesma intensidade de raios solares, e o meio não muda ali, onde o bonequinho praticamente está, né? E aí vamos avançar aqui para abril. Ó, o Polo Norte recebe uma maior intensidade de luz. Aí vamos avançando, aí cada vez mais o Polo Norte recebe mais luz no máximo aí, né? No verão máximo. Aí já vai sair do verão, ó, gente. Ó, aí vai ficar inverno lá no norte e vai começar o verão no sul. Lá para dezembro, mais ou menos, tá? Então, gente, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem apertar aqui também, ó, para iniciar a animação aqui em Start. Ó, aí vai ocorrendo aí o processo de translação. Você pode parar aqui no Stop, tá? Iniciar aqui em Start e Stop, ok? Então, era basicamente isso. Eu gosto de mostrar o simulador dessa forma, mas você pode mexer aqui nas configurações, elas estão em inglês, mas vocês vão entender basicamente o que acontece, tá? Então, vamos voltar lá para nossa aula. Deixa eu botar aqui na forma de apresentação de novo. Vocês perdoem aí a questão do meu computador, que é muito lento, muito sobrecarregado. É horrível, tá? Então, vocês viram o simulador. Já falei da questão dos dois hemisférios estarem iluminados, né, em alguns pontos da translação. Então, se o eixo imaginário da Terra fosse perpendicular, ou seja, fosse o tempo todo assim, não haveria estações do ano, né? A intensidade de raios solares iria ser a mesma, aqui e aqui, tá? Aqui no meio ia ser daquele mesmo jeito, né? Bem intenso. E aí, no caso, a temperatura do planeta iria depender da latitude, né? Iria depender da latitude e eu não sei como é que seria se o nosso planeta fosse assim. Eu acho que a gente conseguiria sobreviver com certeza, tá? Então, a temperatura média de cada lugar, como eu falei, iria depender da latitude, se o nosso planeta fosse dessa forma aí reta. Vocês viram que quando a gente teve aula sobre o sistema solar, vocês viram que tem alguns planetas que eles giram assim, né? O seu eixo, ele não é inclinado como o nosso. Nosso eixo aí da Terra é inclinado. E os eixos dos outros planetas, alguns são perpendiculares, né? Então, na próxima aula, a gente vai enfatizar um pouco mais aí sobre as estações, né? E detalhar cada uma delas, para poder vocês entenderem melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, apesar de que é um pouquinho complicado, mas eu creio que isso é uma coisa que vocês vão tirar de letra. Se vocês se esforçarem, estudarem, assistirem os vídeos, fazerem os exercícios, vai ser bem tranquilo. Então, até a próxima aula gravada. Um abraço para todos.